E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme, né? Minha esposa Camila. Sou a Camila. E aí, nós vamos falar hoje sobre sexualidade dentro do casamento. Ó, a Semana Jovem já entrou aí, Lei Barbosa tá entrando. Sejam muito bem-vindos, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Oi, gente. Tudo Olá, ótimo. tudo bem e vocês? Graças a Deus. Graças a Deus estamos bem. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, hoje vai ser uma live sobre sexualidade dentro do casamento em si. E já começou o barulho aqui já. Essa quarentena acontece de tudo aqui em casa. Ainda mais as lives, os vizinhos participam. Desculpa, né, gente? E aí eu quero já, né, dar as boas-vindas para o casal católico, né, que é o Perfil, que é o Fer e a Tassi, que vocês possam se apresentar, né, falar um pouquinho sobre vocês. Bom, eu sou a Tassiana, esposa do Fernando. Atualmente nós moramos aqui na Espanha. Nós temos. Peraí, que eu não sei se corte aqui. Vai, Pronto. dá uma dica. Nós temos. Vamos fazer esse ano 5 Dois. anos. Se quiser era o tempo que a gente morava aqui. 5 anos de casados. Temos uma bebezinha, a Mariana, de 7 meses apenas. E temos esse perfil aqui do casamento católico, já vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos, onde eu criei com a intenção da gente estar aí evangelizando casais, com testemunhos e tudo mais. E depois a página foi crescendo, graças a Deus, e a gente continua aí nessa missão. Sem Que mais. legal. Mais que apresentando. E aí, Fer, antes da gente começar mesmo, voltando um pouquinho para a apresentação de vocês, nos conta brevemente, né, o processo do conhecer da vontade dela, de casar virgem, né, e isso se tornou um sonho teu também. Sim, a história nossa em relação à vida de relação sexual, a nossa perspectiva quando nós namorávamos, está muito associado àquilo que Deus pedia para nós e que pede para todos os casais de namorados, né? Então, quando nós nos conhecemos, interessante porque estávamos agora revisando há pouco tempo esse tema, né? Tentando lembrar se em algum momento da nossa história nós falamos abertamente um para o outro se nós íamos viver a castidade durante o nosso namoro. E a gente acabou recordando aqui que a gente nunca falou abertamente, olha, Não. vamos viver a castidade porque é o que Deus nos pede. Por que a gente nunca falou isso abertamente? Porque já era uma coisa muito natural da nossa expressão de vida, ou seja, nós deixávamos muito claro que nós queríamos seguir todos os passos de Jesus em tudo aquilo que ele pedia para nós também na vida de namorado. Então, não carecia falar, olha, também a gente precisa viver a castidade. Já estava implícito, nós queríamos viver absolutamente tudo. E a Tassi, ela era virgem, e eu já tinha tido minhas experiências de relação sexual, mas eu estava disposto a viver exatamente o que Deus me pedia para aquele instante da minha vida, ou seja, tudo aquilo que eu havia vivido no passado foram falhas passadas minhas, foram pecados que eu me arrependi, que eu me confessei, e que eu estava num outro estado na minha vida, numa outra condição, que eu estava disposto a fazer tudo aquilo que Deus me pedia. E no meu namoro era a mesma coisa. Então eu estava disposto a defender a virgindade da Tassiana até o instante que nós nos casássemos. E foi o que, graças a Deus, aconteceu, né? Eu vivi uma experiência maravilhosa nesse período de amadurecimento e, graças a Deus, a gente colhe as consequências dessa escolha nossa agora na vida de casado, né, Gui? Porque é o que nós falamos há pouco, né? Por mais que os casais casados falam para nós, enquanto nós somos solteiros ou namorados, que na vida de casado é mais difícil do que enquanto você só namora, a gente não quer acreditar, né? A gente fala, não, Né? enquanto você namora é mais difícil porque você não pode. Então, é mais difícil porque você tem que conter o ímpeto, é complicado. E quando você está casado, você está livre para fazer absolutamente tudo. Espera casar, filho. Espera casar pra ver. Espera ter filho. Crianças, isso!
Fer, e você falando um pouquinho da história de vocês, você já respondeu até uma questão que muita gente me faz. Gui, eu não sou mais virgem, eu posso viver a castidade? Claro que pode, tá aí a resposta, né? Porque a castidade não quer dizer de você ser virgem ou não. A castidade vai muito além disso, né? Então, isso é sensacional. Nunca é tarde para começar a castidade. E aí, para a gente começar o papo, Né? Não O entendi. que te forjou antes, o namoro que você teve antes da gente também. Ah, sim, a Tássia pediu para eu comentar uma coisa do namoro que eu tive anterior ao nosso namoro, né? O que aconteceu? Bom, eu vivi experiências de relacionamento, assim, como, se eu posso dizer assim, né? Um menino normal. Os meninos que crescem na rua jogando bola e que não estão inseridos dentro de uma realidade de igreja, então você fica com menina, você pega uma, você sai com outra, você fica com aquela, você namora com alguma. Então, eu vivi essa experiência na minha adolescência, né? Depois vivi uma experiência profunda com Jesus, mudei a minha conduta, tive meus altos e baixos na minha relação com Jesus, até eu chegar a um determinado amadurecimento. Anterior ao meu namoro com a Tassi, eu namorei uma outra menina, e com essa menina eu já estava com o meu relacionamento com Jesus já restabelecido, já estava entrando num nível de maturidade, não só espiritual, mas também humano, né? Eu estava saindo de uma fase de menino para homem. Então, nesse namoro, nós vivemos durante um período de 2 anos a castidade. Uma pessoa também era uma cristã que defendia esse valor, então isso ajudou também a equilibrar muita coisa dentro de mim. E quando eu comecei a namorar com a Tassiana, nesse aspecto eu já estava prontinho já. Ou seja, não era uma novidade para mim e não foi um demasiado sacrifício. Era uma escolha que eu já tinha assumido para a minha vida, e essa escolha eu tinha a convicção que era o bem para mim, para minha futura esposa e para Deus. Eu já tinha isso assumido. Então, essa pergunta que surge, ela é muito comum, né? Mas ela se aplica a qualquer estado de vida teu, não somente no âmbito sexual, mas é como você fala assim, poxa, ontem eu cometi algum crime, ontem eu cometi algum pecado. Quer dizer que eu posso me restabelecer? Claro que você pode. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. E no âmbito sexual é a mesma coisa. Se você não era casto antes e agora você quer viver a castidade, você pode. Que é duro, principalmente para aqueles que já viveram uma experiência sexual. Mas pela graça de Deus, absolutamente tudo é possível. isso aí. Tá vendo, gente? Show de bola. Então, para a gente já entrar no assunto, eu quero até pedir licença para os ouvintes que hoje eu e o Fer, né, nós casais, mas eu e o Fer, a gente vai falar abertamente sobre sexo, né? Então você já deixa aí comentando, Guilherme, pode falar à vontade. Já deixa no comentário aí se vocês apoiam. Já fala também se o áudio tá bom ou não, tá, gente? Isso. Vocês encaminhem essa live, né? Clique no aviãozinho e convide outros casais, tanto no namoro, tanto no casamento, porque essa live vai ser muito importante para todos nós, né? E já entrando no assunto, o que seria sexo, Fer? Você acha que é pecado, né? Porque muita gente também acha isso, que o sexo é um mal necessário para eu ter um filho, para ter uma filha. Tem gente que acha que sexo é pecado, né? Sabe o que acontece? Eu vejo é que existe uma debilidade, às vezes, nas pregações, onde as pregações estão orientadas a uma lógica de proibição. Olha, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então, a pessoa parte do princípio que sexo é uma coisa errada, porque não pode, não pode, não pode. Não pode passar a mão, não pode dar cheiro no pescoço, não pode usar uma roupa assim, não pode sair com o cabelo penteado desse jeito, não pode, não pode, não pode. Então, eu vejo que tem algumas orientações que são dadas também, às vezes uma debilidade também, de alguns pregadores, de alguns formadores, de alguns catequistas, que infundem o conceito do não pode. Em vez de pregar a lógica do que Deus tem planejado para nós como benefício e felicidade autêntica. Então, especificamente para o sexo, pode e deve, porque todo o prazer que está infundido no sexo faz parte do plano de Deus. A questão é a seguinte, né? Por que o sexo é tão prazeroso? Só um parênteses aqui, é interessante falar, a gente teve uma live com o Padre Lico,
2 semanas atrás, mais ou menos, né, respondendo algumas questões e fizeram essa mesma pergunta, Gui, para ele. E ele até colocou que hoje ele, enquanto padre, e alguns padres, vêm acompanhando pessoas que... Aí, ó. O Rafa acabou de escrever o que eu tô falando. Vem acompanhando algumas pessoas que chegam pós-casamento, por exemplo, e o casal acha que sexo é uma coisa ruim, né, que é algo que não pode. E aí, porque andam banalizando tanto, né, ou não explicam direito, e aí as pessoas, quando estão casadas, os casais estão sofrendo muito essa questão. Ai, né, eu não posso, ai. Então não entende a beleza da criação, né? Acho que é isso que você vai explicar agora. Então vem com essas debilidades, vem um pouco manco. Por quê? Porque na igreja, infelizmente, muitos pregadores colocam como algo errado, como algo sujo, né, Marcos? Eu acho que tem 2 pontos, né? O primeiro ponto é que a gente fala muito pouco disso na igreja. E a gente fala, na sociedade, a gente fala de uma forma deturpada. E às vezes alguns que falam, pode falar também nesse conceito de proibição. Mas no fundo o prazer que existe no sexo. O sexo é tão prazeroso por quê? Porque faz parte do plano de Deus. Deus infundiu muito prazer no sexo, porque é o que Ele quer para os casais casados. Então aqui existem 2 aspectos. O primeiro aspecto é o plano de Deus para si, para Ele. Para Ele, Deus utiliza do sexo como instrumento para aumentar a população celeste. Todos os santos que estão lá na glória hoje vieram por meio do sexo. Ou seja, qual é o meio pelo qual os santos nasceram? Pelo sexo dos seus pais. Agora vamos falar, o sexo é algo sujo? Então, nossa, os santos nasceram de uma origem podre. Não, na verdade faz parte do plano de Deus. Agora, vamos olhar pela perspectiva do plano de Deus para o ser humano. O Senhor fez o sexo, planejou, projetou isso que nós chamamos de sexo para oferecer prazer para o casal casado, ou seja, aqueles que de forma madura escolheram coabitar e formar uma só carne. E perceba que uma só carne não está associada a uma união sexual apenas. Também está associada a uma união sexual, mas ser uma só carne quer dizer compartilhar a casa, compartilhar as contas, compartilhar os dramas, compartilhar as emoções, compartilhar os sonhos de vida, compartilhar tudo isso é ser uma só carne. Aqueles casais, homem e mulher, que decidiram viver isso, para eles está reservado um prazer exclusivo, ou seja, que exclui qualquer outro ser, um prazer exclusivo para esses 2, que com tanta maturidade decidiram ser uma só carne, que para vocês, eu, Deus, confiro todo esse prazer. E além disso, se a gente vai mais além, como que nasceu o primeiro homem e a primeira mulher? Nasceu o homem, segundo o texto bíblico, né? com toda a sua alegoria do texto bíblico, o homem foi tirado, o texto bíblico de Gênesis, foi tirado do barro, a mulher foi tirada da costela. Deus poderia continuar criando todos os seres humanos aí, dessa mesma forma. O que Deus fez? Ele conferiu ao homem e à mulher o poder de co-criar com ele. Imagina que só Deus tinha o poder de gerar novas vidas. Mas ele conferiu agora esse poder a quem? Ao homem e à mulher por meio da relação sexual. Ponto. Guilherme, Fernando, Camila, Tassiana. Ponto. Esse tema é muito sagrado. Por quê? Nós estamos falando de prazer dos casais, nós estamos falando de poder de gerar vidas. Gente, poder de gerar uma vida com Deus. Não somos nós que conferimos a alma, o espírito para o ser, mas a formação física da carne provém da nossa relação sexual. Não tem como não dizer que isso é algo sagrado. Então, a resposta curta à pergunta, é um pecado? É uma graça. E é uma graça tão grande e é tão sagrado isso que nós não podemos praticá-lo ou tratá-lo de qualquer forma banal. Nós temos que tratar o sagrado como ele é sagrado. Então é muito santo, é delicioso, é prazeroso e é para os casais desfrutarem. Os casais casados. E se você for seguir o racional, né, Deus pensando, bom, eu preciso popular o céu.
eu preciso que eles se multipliquem. Deixa eu dar prazer. Vai ser gostoso eles se multiplicarem. Já pensou ser chato você Exato. criar outro ser humano, né? Imagina você ali com a sua mulher, tipo, e não sentindo nada. Imagina isso. Você não Exato. sentir nada ao criar outro ser humano. E Deus, eu acho que foi até muito bom nisso. Falou assim, não, vou dar prazer para vocês terem outro ser, criarem outro ser humano, né? Então, assim, cara, que sensacional. Como Deus é bom e como Deus é sábio. Pois esse é o ponto. Já pensou se fosse assim, poxa, é um trabalho duro, cansativo, sabe? Inclusive é chato. É o contrário, né? É o revés. É bom, é gostoso, é prazeroso. Então vamos, e vamos encher a terra. Né? Vamos encher a terra. E aí, Fer, a gente tem que ter um olhar para essa questão, a necessidade de conhecer o sentido da vida sexual no plano de Deus, como a gente estava conversando, né? Que ele é unitivo e procriativo, como a gente estava conversando aqui agora. A união, como nós já falamos, né? Essa unidade sexual do casal e na procriação, que é o quê? Na população mesmo, como a gente estava falando. E aí, hoje nós estávamos conversando mais cedo, né? Que o sexo dentro do casamento, ele é como se fosse um presente. Ou seja, o presente em si, gente, anota isso que é muito interessante. O presente em si, ele tem duas características essenciais, Fer. Você dá para sempre, ou seja, não tem tempo. Ou seja, toda vez, se eu te der um presente, Fer, eu não vou pegar ele de volta mais. Eu tô te dando, certo? E quando eu te dou um presente, eu te dou um presente inteiro, eu não te dou a metade do presente. Né? Então, dentro do casamento, o sexo é isso. Quando eu me relaciono sexualmente com a minha esposa, eu estou me doando a ela, né? Eu que sou presente, ela presente na minha vida, e é eternamente. E aí, quando você pega essas características e leva na hora do casamento, tem a seguinte frase: eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Ou seja, eu estou me dando para a Camila sem tempo, ou seja, sem finalização de tempo nenhum, sem prazo, né? Boa, bem lembrado, na cabeça. Sem prazo nenhum, e estou assumindo todas as consequências com ela. Ou seja, é na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Nós vamos ter filhos, porque faz parte da consequência dentro do casamento. Então, o casamento em si é isso, ou seja, o sexo. Por isso que o sexo, nós sempre falamos, não cabe no namoro. Porque no namoro, eu faço e depois eu vou para minha casa, entende? Eu não sou da pessoa por inteiro. Eu não me entreguei para a pessoa por inteiro. Né? E tem prazo de validade. Mas não adianta você falar assim, eu amo essa pessoa, então casa com ela. Né? Então... né? Eu amo, então casa. Pera, eu não estou preparado para casar. Por que você não está preparado? Porque eu não tenho emprego. Então você não tem que fazer sexo com ela. Se você não está preparado para assumir essa pessoa, para se casar com ela, então você não tem que fazer sexo com ela. Claro. Então vá se preparar primeiro. Você precisa de um emprego para poder sustentar a tua família, a criança que vai vir. Então arruma um emprego, né? Então se prepare para este momento que é sagrado. Na hora que você estiver preparado para se doar por inteiro e sem prazo de validade e disposto a assumir todas as consequências dentro de um casamento, você está pronto para o corpo dela ser teu e o teu corpo ser dela, porque como você disse no começo, isso é sagrado, isso é santo. Isso é sensacional, cara. É sensacional, é santo, é uma delícia. Uma delícia. Sabe o que acontece também? Eu vejo, as pessoas se limitam muito para poder dar o passo maduro de casar, porque lamentavelmente se criou um estereótipo hoje do que é a celebração do casamento. Então, nós homens lidamos um pouco mais fácil com isso, porque a gente conversa muito isso em casa. O homem não fica sonhando com a festa do casamento, o vestido, a decoração. O homem sonha com a mulher. Quando você vê a mulher, o máximo que o homem vai sonhar é para onde eu vou viajar. Mas ele não quer saber exatamente, não, porque tem que ser desse jeito, com a decoração dessa cor. As madrinhas têm que vestir esse vestido. Que homem que discute essa coisa? Ninguém, né? Nenhum homem discute isso. A mulher não, a mulher já tem isso. Mas tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque se criou um estereótipo também imposto um pouco por filosofias capitalistas de que o casamento tem que ser assim. Tem que ter essa festa, tem que ter essa dinâmica, tem que ter esse buffet,
tem que ter toda essa sequência, e não você tem que viajar para esse tipo de lugar. E o casamento em si, a celebração do sacramento, não demanda isso. Não demanda isso. Então, aí também tem uma questão de nível de importância que você dá para o sacramento em si, que é o que vai dar para vocês as capacidades necessárias para viver um bom matrimônio, ou a Tássia vai ter que dar uma saidinha para ver a Mariana. A gente está aqui acompanhando ela na câmera, ela acordou, dá umas mexidinhas. Isso é de casar. É isso mesmo. Ou você priorizar demasiadamente elementos que são complementares e são bem-vindos, mas que não são a essência do casamento. Então, às vezes, a gente fica atrasando muitas coisas, limitando e criando conceitos que, na verdade, não te permite ser feliz. Filha, casa e vai bonitinho, ter relação sexual que é gostoso, é orientado para os casais, mas não fica criando muita dinâmica por princípios capitalistas e deixa de viver a essência. Você sente que está numa situação, condição madura, busca os meios financeiros para você assegurar a tua família e casa. Porque isso vai dar felicidade absoluta. E não é se a decoração é cor de rosa ou se ela é um roxo escuro. Não, com certeza. Isso foi sensacional que você trouxe. Tanto que eu e a Cá no começo, quando a gente foi fazer conta, eu falei assim, bicho, não dá pra casar não. Então vamos fazer o mínimo, né? Eu falei pra ela, vamos fazer o mínimo. O importante é a gente estar casado, né? Mas no final das contas, graças a Deus, com muita providência, graças a Deus que nós temos pessoas que nos amam, família que apoia, né, Fer? Isso. Você vai pelo... Ajuda muito. Às vezes a gente busca fazer o mínimo necessário, não é porque a gente é relaxado, é porque é o que as condições nos permitem. Mas vem tantas pessoas para nos ajudar e o casamento sai melhor do que a gente planejava. Por quê? Porque é o passo orientado para a graça. Eu falei, eu quero a graça. Sim. Então eu vou fazer tudo, mesmo que eu não tenha as condições que eu gostaria, vou fazer em prol da graça. Aí Deus vem com a parte dele, vem um padrinho, vem o pai, vem o tio, vem um primo. De repente você tem tudo muito mais do que você sonhava. Sim. E aí, eu queria até entrar nessa parte com você também. Beleza, a gente casou, né? E aí, uma coisa que as pessoas têm que entender. O sexo, ele faz parte do casamento. O sexo, ele não é o casamento, né? E em Coríntios, 1 Coríntios 7, né, de 3 a 5, vem dizer o seguinte, né? O marido cumpra o seu dever para com sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpra com o seu marido. E aí, continuando um pouquinho para frente, né? E da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo. Ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis, olha ele dizendo aqui, né? Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois retornais para um para com o outro. Ou seja, a própria palavra aqui, ela já vem trazer esclarecimento que o sexo é bom, né? O São Paulo vem dizendo, ó, mulher, não recuseis o seu marido, marido, nem recuseis a sua esposa. Só que tem hora que quando você vai tratar de outros assuntos no casamento. Ou seja, o sexo, ele só faz parte, né, em si do casamento. Não quer dizer que ele é o centro. Porque o casamento em si, ele é um sistema também que tem os seus fatores. Dentro do casamento tem o trabalho, tem a sua própria família, tem a criação dos filhos, tem o relacionamento dos dois entre si, tem os amigos, tem a visita. Então tem tanta coisa dentro de um casamento que onde o foco é o sexo, esse casamento não vai dar certo. Né? Ou seja, o sexo em si é importante, porque depois ele vai até dizer, vocês sempre façam sexo quando possível, para que Satanás não os tente de uma outra maneira, né? Mas esse não é o centro do negócio, é isso que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também. Isso é muito importante, Gui, porque no final, a gente, enquanto nós somos jovens e temos muito vigor físico, às vezes nós nos orientamos em função desse vigor, mas esquecemos que a vida não é só isso, porque o vigor, com o passar dos anos, ele se perde. Então, isso eu estou olhando um pouco em longevidade. Vamos olhar um pouco mais para frente. Uma hora nós homens vamos perder o nosso vigor físico em todos os aspectos, né? Os músculos do meu braço, eles vão ficar mais frágeis, das minhas pernas, do meu quadril, do meu tórax. E o pênis, que é um músculo, também vai perder o seu vigor. E quando a gente perder o vigor no pênis, o que vai acontecer é que a gente só vai ter a mulher, com tudo que ela é e sem o sexo.
E agora, filho? Então, estou olhando com longevidade, tá? Vamos olhar no instante um pouco mais curto. Você que é pai, eu que sou pai. A mulher engravidou. Pronto. Vem toda uma dinâmica para a mulher de descarga hormonal constante, que a mulher, a nível hormonal, já é muito inconstante, as variações são intensas, o homem já é mais estável, por isso que a gente é mais racional, né? O homem é o ser mais previsível do planeta. Se você conhece bem seu homem, você vai conhecer bem ele hoje, vai conhecer amanhã, porque ele não vai mudar. Você conhece bem sua mulher, amanhã de manhã ela acorda com o bico virado, sem acontecer nada. O universo está em equilíbrio, ela está desequilibrada. Quando ela engravida, essa dinâmica aumenta. E depois que vem o bebê, aí, filho, eu tive uma pergunta esses dias no casamento católico, numa live muito divertida que eu fiz com um amigo meu, que era o que nós não suportamos nas mulheres. Era o tema da live. E aí um cara perguntou assim, né? Uma pergunta muito interessante, ele falou: minha mulher está grávida e vive indisposta, o que eu faço? A primeira resposta que a gente deu o Kenner era pai também, né? O Kenner que estava comigo. Falou: cara, se tua mulher está indisposta enquanto está grávida, espera nascer a criança. Então, espera nascer a criança que você vai ver. Então, no final, o sexo, ele é um elemento de prazer que dinamiza o amor, a união, o prazer de forma geral no casal, como outros elementos de prazer também dinamizam o casamento. Um exemplo, para mim, o mais básico e o mais fundamental, o diálogo. Que a melhor coisa na vida, mais do que ter relação sexual, do que você ter o melhor amigo da tua vida todos os dias com você, para ouvir os teus dramas, para ouvir os problemas que você tem no seu trabalho, para ouvir os teus sonhos, para sonhar com você, para te incentivar todo dia, para você poder colocar a cabeça no peito dessa pessoa e chorar as tuas angústias, para poder vibrar com as vitórias, para poder celebrar a vida. Que é a melhor coisa do que isso? Não estou falando de sexo, eu estou falando de amizade autêntica. Esse é o maior prazer de você ter o teu marido, a tua esposa, ter o melhor amigo dentro da tua casa, acordar e dormir com ele todo dia, e cozinhar junto, e dar risada, e chorar junto, e tretar junto. Porque amigo treta, e melhor amigo discorda. Discorda Sim. Hoje, e daqui a pouco tá se beijando e abraçando, e tá tendo uma relação sexual. Foi gente que coisa louca, vocês estavam até agora discordando, mas não é, a gente discorda de vez em quando, a gente concorda tanto que a gente se une. Então, o sexo vem para quê? Ele vem como esse complemento de prazer, mas a essência não está aí. A essência está na intimidade, da amizade que Deus infundiu em vocês dois. A amizade tão intensa, que chegou a um ponto de vocês falarem assim, quer saber? Vamos ver junto para sempre. Vamos diante do altar e falar que a gente quer uma aliança. Eu estou usando uma aliança no dedo do meio que eu perdi uns 9 quilos, gente. Está escorregando minha aliança. Vamos usar uma aliança para sempre, diante de Deus. Vamos falar, ó, isso aqui é para sempre. Vamos dizer para as nossas famílias, eu vou sair da minha casa, pai, mãe, e vou viver com essa pessoa para sempre. Esse é o prazer da união. Isso é ser uma só carne. Eu falo, agora é para sempre, nós vamos viver junto. E quer saber? A gente se gosta tanto, cheira tanto, se ama tanto, que não tem como, a gente vai se unindo e se penetra. Então vem esse complemento. E esse que é o erro, né, Fer? Porque tem muitos namorados que querem casar para poder fazer sexo. Aí que tá o erro. E é aí que muitas vezes casamentos têm acabado. Porque, não, deixa eu viver a castidade. Eu vi muito jovem falando assim, nossa, depois que eu casar não vou precisar viver a castidade mais. Irmão, aonde você mais vai viver a castidade é no casamento. Como o Fer tinha dado o exemplo, quando o Bento chegou, Fer, os meus primeiros 5 meses, eu não sabia o que era sexo, eu não sabia nem o que era carinho e atenção da Camila, entende? Por quê? É natureza da mulher, é natural dela, ela expor toda a atenção, força e energia na criança. E aí, eu não podia me masturbar, porque também é pecado, eu não posso fazer sexo com outra mulher, porque eu tô casado com a Camila. E aí, é onde eu mais vivo a castidade. E o dia que a Camila não tem vontade de fazer sexo e eu tô doido para fazer sexo, eu vou lá me masturbar? Não posso também, entende? Eu vou procurar outra mulher? Eu também não posso. Então, no casamento é onde você vai mais viver a castidade. Porque eu sempre falo que a castidade é muito mais na pureza de como você faz as coisas do que deixar de fazer. Então, por quê? Eu não vou deixar de olhar.
Então eu tenho que olhar de uma forma pura, transparente para outras mulheres, para outras pessoas, porque as tentações elas vão chegar, entende? E eu vou ter que ser fiel. E, então, o que tem que definir por que eu vou casar com a Camila é pelo que a Camila é pelo que a Camila faz assim, não como o que ela me dá, né? Porque o casamento é para fazer o outro feliz. Mas o que a Camila causa em mim, o que a Camila ela me ajuda a amadurecer, a crescer como homem. Ou seja, as minhas convicções para casar com a Camila não pode ser o sexo, né? Claro. Porque, como você disse, vai chegar um momento que e se eu não puder ter mais? E se um dia a Camila ficar doente de alguma forma e eu nunca mais poder fazer sexo com ela? E se eu também ter alguma coisa comigo? Entende? Então, por isso que o sexo, ele faz parte do casamento. O sexo, ele não é o casamento em si. Sim, sim. E aí, dando uma continuidade, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso. Não, eu acho que tudo aquilo que a gente falou, tudo se fundamenta no nível de amizade que você tem com a tua esposa. Por quê? Porque a amizade cotidiana, ela realiza o casal. E aí, vocês são tão realizados que vocês acabam dormindo junto e se unem sexualmente, em função da amizade. Porque se vocês não são amigos, se vocês não têm a intimidade que Deus sonha para os casais, então que tipo de relação sexual está tendo? Está tendo um tipo de relação sexual que é descompromissada, ou em alguns casos pode chegar ao nível de relação animal, que é o quê? O animal não precisa nem se comunicar um com o outro. Deu vontade, tem a relação e acabou. Cada um vai para tua casa e a gente não precisa nem conversar amanhã, não precisa nem olhar um no olho do outro. Então, que tipo de relação você quer ter, né, com a tua esposa? O que eu recomendo é, seguindo a orientação de Deus, tenha a primeira relação da amizade. Por isso que é muito bonito quando um casal de namorado escolhe ser amigo primeiro um do outro, escolhe ser amigo. Aí consegue estabelecer um relacionamento de amizade, vamos namorar, e agora se o namoro intensificou, vamos casar porque a gente quer ser amigo para sempre. Então, tudo parte da relação de amizade e vem depois do sexo para aprimorar essa amizade, porque ela é uma consequência, a amizade de vocês é tão intensa que é uma consequência se unir de forma carnal. Sim. E não o contrário. E até entrando nesse próximo assunto, de falar, né? Quando você tem uma esposa e um esposo que é teu amigo, você não faz dele um objeto e você também, mulher, não faz dele um objeto e você, homem, não faz dela um objeto. Até respondendo uma pergunta que um dia eu respondi numa live também, que tá no meu canal do YouTube, que me perguntaram, Guilherme, beleza, eu não vou fazer, mas e se eu não gostar? Né? Todo mundo fala assim, não vou fazer sexo com minha namorada, vou fazer só no casamento. É aí que entra o diálogo. É aí que entra a conversa, né? E existem duas realidades, né? Depois você vai falar um pouco da tua. Eu converso mais, você tem mais o lado perceptível. Então, por exemplo, quando eu e a Camila a gente foi fazer a primeira vez, o que acontece? Um dia eu fui fazer um carinho nela, né? Fui fazer um carinho nela, e aí ela pegou a minha mão, fez assim, amor, eu não gosto assim, faz assim. Ela me ensinou como ela queria que eu fizesse nela. Cara, que maturidade louca é essa que eu falei, mano, olha o que a gente está conversando. E quando eu propus isso para outros casais, eles falam, você é louco, não vou falar isso aí não. Então, porque tem muita gente que tem vergonha. Mas é isso que eu falo, não tem vergonha de fazer tantas coisas, mas tem vergonha de conversar com o teu esposo, com a tua esposa, né, sobre isso. E claro, a realidade de cada casal é você tem uma outra maneira de perceber, de fazer essas coisas. E isso é legal também que você trouxe. Mas eu quero trazer aqui justamente isso. Cara, você e sua esposa vão se descobrir juntos. Não tem como você falar que não vai gostar. Você pode até não gostar ali, mas vocês vão ajeitando as coisas até vocês se ajeitarem e falar assim, desse jeito é bom. Entende? O que acontece hoje é que muitos casais não consegue se comunicar. E a comunicação não vem só no falar, vem na expressão do olhar, né? Como você falou muitas vezes, opa, eu tô vendo que ela tá gostando, então eu vou continuar por aqui. Aqui ela não tá gostando muito, então aqui eu já não vou por esse caminho mais. Então, assim, é muito interessante essa comunicação e essa amizade entre o casal. Então não existe eu não vou viver a castidade no namoro, porque eu não sei se eu vou gostar no casamento. Não tem dessa.
No casamento, quando há comunicação, quando há diálogo entre o casal e quando eles são amigos, eles sentem na liberdade de se expressar, né, ou de falar alguma coisa para o outro, tá aí, resolveu o problema, né? Eu até queria que você falasse a tua percepção de como é isso também no teu relacionamento. Eu acho assim, tudo é interessante porque numa relação sexual, primeiro, isso que você falou, eu escrevi um texto uma vez sobre fazer o test drive, né, mano? Sobre fazer um test drive, as pessoas têm um apelo hoje, você tem que fazer o test drive, e se eu não gostar? Filho, a verdade é que você não entendeu o que é relação sexual ainda. Você não entendeu, porque a coisa mais natural do mundo é que um casal vai pra cama junto as primeiras vezes e não consegue se ajustar a primeira vez. Quanto tempo dura isso? Depende de cada casal, depende do nível de diálogo que tem. É o que o Gui falou. Precisa conversar. No nosso caso, meu e da Tassi, a gente fala muito pouco. Verbalmente. Nós verbalizamos pouco e a gente fala mais por gestos de carícias. Então, o que eu tento fazer, a minha parte, é uma leitura das reações dela. Aquilo que é mais gostoso para ela e aquilo que não satisfaz tanto. Como a gente se respeita muito, dificilmente a gente faz alguma coisa que um vai falar assim, opa, stop. Mas tem coisas que você gosta mais e tem coisas que não te estimula tanto. Então a gente vai fazendo a leitura e vai se ajustando. Quanto tempo demora isso? Depende de cada casal. Tem casais que mesmo conversando bastante, fica um pouco desajeitado. É a coisa mais normal do mundo. As pessoas têm, principalmente os homens, têm vergonha de fazer isso. Sabe por quê? Porque os homens têm uma questão de ego, que você é o varão, que a sociedade te impôs ser o quê? Ser o cara que transa muito. É o cara que transa. É o cara que tem domínio. E se você conversa intimamente com um homem, olha, papo olho no olho. Me conta os seus dramas da vida sexual. Olha, se o cara for sincero contigo, você vai chorar junto com ele. Eu vou até falar pra você, Gui, quando você contou na live o tempo que você ficou sem relação depois que teu filho nasceu, na hora eu olhei pra trás... Ele olhou pra mim, pode falar? Pode. Ele olhou pra mim e falou assim, nossa, que vontade de abraçar alguém. Vontade de abraçar alguém e falar, brother, estamos no mesmo time, brother. Olha só, se a gente... Foi? A gente, enquanto jovem, vamos pensar na nossa vida anterior, né? Você vai pensar assim, enquanto solteiro, fala, olha, quer saber? Quando nascer teu filho, você casado, hein? Com a tua mulher, você vai ficar, é capaz de você ficar meses sem ter relação. Cara, o que você tá me contando? Você fala isso porque você é frouxo, que você não é homem de verdade. Fala, mas tá bom, quando você vê tua mulher chorando por motivo nenhum, dando o peito 4 vezes por noite, passando o dia inteiro sem arrumar o cabelo, sem fazer a unha, sem passar um pó na cara, sem cuidar da casa. E você olha assim para ela, você pode olhar e falar, é uma relaxada, ou você pode ser sensível e ver. A criança não sai do peito dessa criatura. Ou ela tá pondo para dormir, ou tá dando de comer. Ela não consegue nem tomar banho. Aí você vai lá e fala, não, mas eu sou homem. Eu vou lá e eu vou realizar o meu dever, que é o quê? Fazer sexo. Você não entendeu nada, filho, é verdade. Você não entendeu o que é o amor. Você não entendeu o que é o sexo de verdade. Então, Gui, eu vejo que as pessoas, na verdade, ficam tentando antecipar processos porque não entendem, na verdade, o mistério que está envolvido quando Deus participa da relação sexual. É um mistério isso aqui. Fernando, o que você está falando? É um absurdo que Deus vem participar? Falei, irmão, abre a janela, deixa a luz do céu entrar, deixa os anjos entrarem, irmão, deixa os anjos louvarem porque vocês estão tendo relação sexual, deixa Deus participar do lance. Deixa Deus participar, que aí você vai ver o que é gozo. Eu vou usar essa palavra, sabe por quê, Gui? Porque é a palavra que o próprio catecismo utiliza, é a palavra que a igreja utiliza para os casais. Gozo é para o casal gozar da relação, do prazer da relação com Deus presente, porque isso é um gozo absoluto. Eu lembro uma experiência que eu tive com a Tassi, não sei nem se ela vai lembrar, quando nós morávamos em Caieiras ainda. Quando eu casei, não era virgem, eu havia tido já minhas experiências sexuais. Nós vivemos a castidade durante o namoro, nós casamos, já havíamos tido relações, e em algum determinado momento da nossa vida de casado, numa manhã, eu tive uma relação com a Tassi, antes de ir para o trabalho, e eu falei para ela assim, não sei nem se você vai lembrar disso, amor. Eu sinto que agora eu estou como que entregando a minha virgindade. Me lembro. Eu me sentia ali como se eu fosse virgem. Naquele momento,
fosse como se fosse uma das minhas primeiras vezes com a Tassi. Por quê? Porque eu senti naqueles dias o gozo real do que é o sexo de verdade, porque eu não estava entregando o meu pênis ou a minha carne para a Tassi, eu não estava gozando da carne dela, eu estava intimamente ligado, minha alma estava intimamente ligada àquela relação, de forma que eu senti a unção de Deus no instante. Então, é ali que eu falei, isso que era o que Deus sonhou para mim. Isso é o que Deus sonhou para minha esposa, isso é o que Deus sonhou com o projeto de família. Então, irmão, se você está querendo antecipar alguns processos, eu quero com muito carinho falar para você. Lamentavelmente, você ainda não entendeu o que é o projeto de Deus. Quando você experimentar isso, aí você vai ver o que é gozo de verdade na relação sexual, que não é ejacular só, que não é só o ápice do orgasmo, é o gozo onde você sente a participação de Deus, que você, além de ter o gozo humano ali, físico, do orgasmo, você sente a realização do projeto de Deus com você e com a tua esposa, com você e com o teu esposo. Eu lembro que uma vez eu ouvi isso e eu passei a levar essa frase para onde eu vou. Eu falo assim, você quer louvar a Deus? Dê prazer à sua mulher, ou dê prazer ao teu esposo, né? Mas esse prazer é num âmbito completo em si, né? Tanto no sexo quanto no dia a dia, cara. Quando você dá prazer à sua esposa, à sua mulher no dia a dia, sabe? Com carinho, com muito amor, com muito respeito. E tudo isso fecha de uma forma tão especial na cama, cara, como aquilo é maravilhoso, né? Até entrando no assunto que a gente fala, né? Você quer fazer sexo com a sua mulher, você prepara ela desde o café da manhã, né? Desde o café da manhã, você dá aquele carinho, liga para ela durante o dia, trata ela super bem, deixa ela se sentindo especial. Mas não faça isso apenas no interesse, que isso seja natural dentro do casamento. Isso tem que ser natural dentro do casamento, né? Por exemplo, às vezes eu ligar para a Camila, tem faltado um pouco isso, eu ligar para ela no meio do dia, às vezes. Mas, sabe, ligar no meio, e aí, amor, como é que você tá, né? Saudade de você, não sei o quê. Às vezes eu ligo pra ela falando, viu, eu estou com saudade de você e do Bento. Isso que eu tinha visto. Tem um dia que eu ligo pra ela, depois de 2 horas que ela saiu daqui, mando mensagem, nossa, que saudade de você e do Bento. Então, Fernando liga o dia inteiro. Quando isso é natural, cara, e isso fecha de uma forma especial na cama, como isso é maravilhoso. Então, assim, tem muito homem, Fer, que trata durante o dia todo a mulher de uma forma rústica, grosseiro, né? Não dá nem atenção para a mulher e chega à noite quer ter uma noite especial de sexo com a esposa. Impossível isso, irmão. A mulher, ela é movida muito a sentimento. O homem, ele é mais racional, né? Então, a mulher, você é como aquele fogão a lenha. Você tem que ir colocando lenha durante o dia todo nela. E como o homem é muito visual, né? Então, ele viu, pá, já acendeu ali e já tá de pé o menino. E já a mulher, não. A mulher, você tem que trabalhar com ela durante o dia. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Então, você, homem, pelo amor de Deus, trata sua mulher como uma princesa, que dependendo do caso, é ela quem vai até te procurar, não vai nem você precisar procurar ela. Entende? Quando você trata a mulher como ela merece ser tratada, às vezes é ela quem te procura, porque é natural o homem quem procura mais. Porque a mulher, a mulher não tem uma necessidade de sexo igual o homem tem, né? O homem já é mais animal nessa parte. Sim, é muito instinto, muito instinto. Ô Gui, só respondendo, tem 2 pessoas que colocaram aí para aproveitar e fazer uma live sobre os métodos naturais, né? Respondendo aí para o pessoal, nós fizemos uma live, tá aqui no perfil do Casamento Católico, com o Júlio e a Rose, da comunidade Obra de Amor, lá de Prudente, falando, o tema foi qual método contraceptivo a igreja aprova. Então é bem legal essa live, quem quiser, na verdade são 2 lives, né? Ficou salvo aí, a gente fala um pouquinho sobre o testemunho deles e a gente trata um pouquinho do método de ovulação Billings, né? Sim. Isso. A gente viveu, eu e a Ká, né, o método Billings, só que tanto que veio o Bento, né, na hora, tudo certinho, mas a gente viveu o método Billings e isso é muito legal, né? Isso é até recomendável até pela igreja, né? A igreja apoia muito esse método. Não é um método da igreja, mas é apoiado pela igreja. Isso, não é um método da igreja, mas ela apoia, que é um método natural. E aí, Fer, eu já quero entrar então já no assunto com você. Pode tudo entre as paredes?
Já vamos começar, porque muita gente mandou a pergunta, né, Guilherme? Sexo anal, sexo oral, de 4 e não sei das quantas. E a galera foi mandando pergunta, falei, vamos fazer uma live então para Então a falar galera que é sobre isso. criativa, né? Então a Porque, galera que é gente, criativa. a gente só fez essa introdução primeiro, antes de responder, porque é necessário que vocês Claro. entendam o plano de Deus na sexualidade dentro do casamento, o plano de Deus para o homem e para a mulher dentro de um casamento. E aí, vocês estando toda essa questão já no coração de vocês, agora vocês vão entender o que nós vamos trazer para vocês. Porque se eu já falasse para você pode ou não pode, não sei o quê, você não ia colher. Né? Você não ia colher, mas agora que você entendeu toda essa introdução, tudo que nós explicamos para vocês, agora eu tenho certeza que você vai colher de uma forma muito mais tranquila aquilo que nós vamos trazer aqui. Bora lá, Fer? E aí, só um minutinho também. Quem quiser ir perguntando, manda pergunta. Gente, não precisa ter vergonha. Isso devia ser natural a gente falar sobre isso, tá? Então, quem tiver qualquer dúvida e a gente não respondeu aqui, manda que a gente vai respondendo, tá bom? Vamos lá, Fer. Vamos tratar já do assunto direto. Então. Vamos lá. Vamos que vamos. A resposta curta à pergunta, né? Pode tudo? Pode. Tudo que é moralmente correto, pode. Não somente no sexo, mas em qualquer aspecto da tua vida. Tudo que é moralmente correto, você pode fazer. Né? Agora, o que é isso na prática, né? Então, aí na prática, a gente pode dizer que o catecismo vem dizer, né? A igreja vem dizer, tudo que é moral é válido. Aquilo que não é moral, ou seja, tudo que é natural e moral, beleza. Aquilo que não é natural e é imoral, aí já não dá tão certo assim. E aí eu fiz uma pergunta, que foi meio que uma pegadinha, Fer, que eu perguntei, sexo oral é pecado? Né? E acredite, 50%, né? A metade da galera diz que sim e a metade da galera diz que não. O sexo oral em si é pecado? É, porque existe uma diferença entre sexo oral e carícias, né? As preliminares. Ou seja, o que a igreja vem nos recomendar, tá? Que quando você vai fazer carícia no teu esposo, ou seja, no pênis dele, ou a esposa ou o esposo na vagina, ou a esposa no pênis, isso tem que ser preliminares, ou seja, você está preparando a sua mulher para o ato em si, que é o pênis na vagina, né? Então, assim, você está preparando a sua mulher. O que não pode acontecer é você gozar, ou seja, você ejacular fora da mulher ou na boca da mulher. Ou seja, porque, lembra que nós dissemos no começo? O intuito do casamento é unitivo e procriativo. Ou seja, você está se unindo à sua mulher com prazer, mas também vai cooperar com a criação junto de Deus. Ah, Guilherme, quer dizer então que eu só vou fazer sexo para engravidar minha mulher, fora isso eu não posso mais? Não, claro que não. Senão você estaria com 30, 40, 50 filhos por aí. Já pensou? Toda vez que você fazer sexo, que a sua mulher quer engravidar ela? Sem condições. Mas nós temos que estar abertos à vida, né? Mas nesse processo de acariciar a tua esposa é natural e a igreja não é contra isso. Então o correto dizer é as preliminares, carícias orais é pecado? Não. Agora, sexo oral, sim, porque você está trazendo essas carícias como se ele fosse o sexo em si. E não é, não pode. Então, você não pode ejacular fora da mulher ou na boca da mulher, mas sim sempre dentro da vagina, né? Isso é o recomendado da igreja. E aí, Fer, não sei se você quer dar um complemento em cima disso também. Não, Gui, eu acho que você explicou muito bem. Acho que tudo é uma questão do que você... Quando você tem a prática de fazer carícias, o que nós chamamos, um termo mais correto seria os prelúdios, que nós chamamos de maneira coloquial de preliminares, são lícitos e devem ser praticados, porque a orientação é que o casal deve praticar tudo aquilo que for favorecer o orgasmo de ambos, para que você não tenha uma relação egoísta. E nós, como homens podemos falar com mais propriedade, porque nós somos mais egoístas na questão sexual. E nós, eu brinco com a Tássia aqui, como nós alcançamos o orgasmo mais rápido, na maioria das vezes,
e nós não temos condições de, depois de ter o nosso orgasmo, continuar oferecendo imediatamente prazer à mulher, eu reconheço e falo isso para trás que nós somos o sexo frágil. Porque a gente é debilitado nesse aspecto. E nesse aspecto que o homem é muito egoísta. Então, ele busca prazeres que alimentam a si, mas não favorece o outro. Então, muito cuidado, porque o sexo oral, que é uma dimensão também que tem que ser analisada, o que se chama de sexo oral também pode ser uma coisa muito egoísta, porque quem recebe sente prazer, mas quem oferece está só oferecendo prazer. E como vai receber? E o outro sentido de analisar é se eu faço daquilo o ato sexual em si, onde está a abertura para a vida? Porque ninguém vai engravidar fazendo sexo oral. Então a questão é que você falou muito bem, Gui, não é que em toda relação você vai engravidar, mas em toda relação você tem que estar aberto para isso, porque é para isso que a relação foi feita. Né? Não, sensacional. E aí, por isso que é muito importante, gente, que a gente estava falando, toda essa questão da comunicação, né, do diálogo. O Fer falou que ele é mais perceptivo, ele vai vendo como que a Tassi vai reagindo. Eu também, né, fico vendo como se a Camila tá gostando, se não tá, vamos por aqui, vamos por lá. Mas por quê? Porque como a mulher, o Fer disse, ela tende a demorar um pouco mais e a gente vai mais rápido, então é por isso que eu preparo essa mulher, né? Eu vou preparando a minha esposa, dando prazer para ela, e quando eu vejo que ela já está num momento mais tranquilo, opa, agora vamos pro ato em si, né? O Gui, sabe um ponto que eu queria comentar aí, muito interessante que você falou, é que o que acontece com a maioria de nós homens é que a gente é impaciente, sabe por quê? Porque a maioria dos homens, ou melhor, não vou falar a maioria, a grande parte dos homens egoístas, querem ter a sua ejaculação e ter a vida resolvida. E a mulher, onde participa nisso? Né? Então, o que acontece é que os homens têm que ser muito pacientes com as mulheres e gerar inúmeros estímulos na mulher para que ela consiga chegar ao orgasmo, porque para nós, a gente chega no orgasmo muito rápido, porque o homem, para ter uma ereção, é assim, ó. É assim. Mais jovem você é, mais rápido a coisa acontece, mais dinâmica. Então, a mulher passa cheirosa. Então, a mulher passa cheirosa, você já está estimulado. Ela dá um sorriso para você está estimulado. Você dá um cheiro no pescoço dela, está estimulado. E a mulher carece de todo um processo. O homem tem que ser muito paciente. Aí vem os prelúdios. São bem-vindos? São bem-vindos. Você quer usar aromas no quarto. Você quer colocar uma frutinha na barriga da tua mulher, quer comer a frutinha em cima da barriga dessa mulher. A igreja não vai falar, não vai se opor contra isso. A questão não é esses detalhes dos prelúdios. Então, as pessoas focam muito em relação oral. A questão não são as carícias que você faz com a boca. A questão é se você faz disso a relação. Porque a relação não é isso. Que isso gera estímulos na tua mulher. Isso gera estímulos na tua mulher para que ela consiga, junto com você, chegar no orgasmo. Bem-vindo seja, mas essa não é a relação. A relação consiste na penetração onde os dois gozam dessa união carnal. E dentro do possível, os dois chegam no orgasmo. E aí não é uma relação egoísta. É uma relação íntima e onde os dois participam e ainda tem abertura para a vida. E isso que você falou é muito legal. Usar da criatividade, gente. Usa da criatividade, coloca uma música ambiente, enfeita a sua casa, faz um jantar para ela antes. Veste uma roupinha diferente. Né? Faz um jantar para ela. Ou seja, vai preparando esse ambiente, vai deixando a sua esposa animada, gente. Né? O homem, ele acha que britadeira faz alguém gozar. Né? O Fer não ouviu. O Fer, tem homem que acha que britadeira faz mulher gozar, e não faz. Não, filho, para. Entende? Então, prepara todo o ambiente primeiro, sabe? Faz toda essa... Seja criativo. E aí, tem uma segunda questão que perguntaram, Fer, sobre a questão do anal. Se o anal é pecado ou se não é. Né? Você quer responder? Respondo. O anal já é uma análise completamente diferente, né? Completamente diferente porque o ânus tem uma questão física e tem uma questão moral aí, né? A questão moral, eu vou fazer uma mescla aqui dos dois, tá? Pensa o seguinte, o corpo do homem e da mulher é muito diferente. Os seios da mulher, as pregas vocais, né? Uma voz mais aguda, uma voz mais grave, a vagina, o interior da mulher é diferente. Agora, o ânus
É igual. É igual. Agora, tem homem que acha que é normal introduzir algo no ânus da mulher. Então é normal introduzir algo no seu ânus também, homem, não? Porque os órgãos são iguais. Um cara vai olhar aqui Você nessa. tá avisado, né? Os homens que estão aqui nessa live, na hora deve ter tomado um choque. O quê? No meu ânus, não. No seu ânus, não. No ânus da sua mulher, tampouco. Porque o ânus, aí entra no ambiente físico. Tá? O ambiente físico. O ânus não foi feito para introduzir nada. O ânus só foi feito para expulsar e expulsar fezes. Então, e tem uma questão assim, o ânus tem uma questão física que é muito perigosa também, por quê? Primeiro que é um local de contaminação de coliformes fecais. Então, nenhum homem quer passar o seu pênis em um monte de fezes. E nenhuma mulher quer que o seu homem passe o pênis do seu homem num monte de fezes. Você não quer ter contato com coliformes fecais, é uma questão física de saúde também. Um outro aspecto é, se você recuperar um pouco a história nos anos 80 e 90, o vírus da AIDS era considerado como um vírus de homossexuais apenas. Por quê? Porque a grande maioria daqueles que eram contaminados pelo vírus HIV eram homossexuais. Por quê? Porque tinham relações íntimas por meio do ânus. E a parede do reto, agora não estou falando do ânus, que é a superfície externa que você consegue ver, agora estou falando dentro do reto. A parede do reto, quando você exerce pressão nele, é uma parede muito sensível e se machuca muito fácil. Então, ele sangra. E por causa desse sangramento, contaminava as pessoas. Então, onde eu quero chegar? Que é um local muito sensível, que não foi feito para introduzir nada, é só para sair fezes. Quando você introduz, você machuca. Você machuca. Então, além de machucar, você ainda tem coliformes fecais. É tudo errado, fisicamente. É tudo errado. Ou seja, natural, não tem nada aí de natural. Absolutamente natural. E se você considera natural introduzir algo no ânus da sua mulher, você deveria considerar natural introduzir no seu também, porque o órgão é igual. É igual. Sim. Então, além de não ser natural, também é imoral, né? É imoral dentro da igreja. Então, gente, sexo anal. A igreja, né? Aí você faz o que você quiser, né? Nós estamos trazendo aqui o que a igreja nos traz. É pecado, né? E é imoral. Não é recomendado para quem é cristão e até para quem não é cristão, tá bom? Exato. Você não falou da última questão, você não falou. Oi? Que não é progressiva. Boa, a Tassi comentou uma coisa também, tem a questão agora, orientado para o fim ao qual o sexo está destinado, que é o sentido procriativo. Dentro de um sexo anal, que procriação vai ter? Nenhuma. Boa. E eu queria trazer outra questão também aqui, né? Algumas pessoas perguntaram, Guilherme, o meu marido, ele, pra gente fazer sexo, a estimulação dele é a gente fazer sexo assistindo filme pornô ao mesmo tempo, né? Cara, de uma forma, sim, uma resposta muito mal educada, se eu fosse dar, ou seja, tua mulher não é o bastante para você? Tua mulher não é atraente o suficiente para você? Peraí, tem algum problema aí, né? Então, assim, e isso tem muito a ver também, por exemplo, com masturbação e pornografia, Fer, que eu fiz uma live, só que infelizmente não ficou salvo, eu vou fazer de novo. Como a pornografia e a masturbação, ele afeta muito o homem, e se até como um crack, né? E aí dá excesso de dopamina, né? Que é um hormônio. E aí, só a mulher às vezes não basta mesmo. Então, isso também causa até doença, né? Isso é ser doente, tá, gente? Não estou falando aqui faltando respeito com ninguém. Mas não. Quando o homem em si, ele se masturba muito, assiste muita pornografia, ele vai tendo muito hormônio dopamina sobrecarregada demais. E aí é uma sensação de prazer tão grande que, às vezes, a sua mulher já não é o bastante. Então, isso aí tem que ser tratado também, tá, gente? Eu fiz uma live sobre isso, eu vou fazer de novo porque não ficou salva, que eu trago a questão científica do negócio, sabe? Oh, que lindeza, meu Deus. A cara da mamãe. Ai, gente. Oi, Maria. Olá, filha. Olá, oi. Eu participo. Eu participo de todas.
Eu comecei. Olha lá, você tá vendo? O que você tá vendo? Quer pegar tudo que ela vê. Ah, normal. Nessa fase assim. Bento! Cadê o Bento? Bento. Ele tá junto Tá com a minha mãe. com a sogrona. Porque Ah. esse horário, criança de 1 ano e meio já não para mais. Ele já estaria subindo aqui por tudo. Opa, deixa eu fixar aqui. Tá, então vamos continuar, Fer? Vamos. Então, assim, você quer falar mais alguma coisa da questão do anal? Quer dar um Não, complemento? a gente chegou num ponto bom e que está associado também a essa questão anal, que é a questão da pornografia, né? Uhum. Lamentavelmente tem mulheres também, mas na sua grande maioria os viciados em pornografia são homens. Isso nasce, lamentavelmente, desde a adolescência. Muitos meninos são estimulados a praticar o ato sexual logo cedo como uma questão de honra, uma questão de defender sua posição na sociedade. Esse é um estímulo que a sociedade provoca em quase todos os meninos. Tem alguns meninos são protegidos que já na adolescência têm sua experiência com Deus e seguem decididamente essa experiência. E uma grande massa, e eu me coloco aí porque eu passei por esse processo, Eu também passei. muitos meninos na rua, e que a gente falava era que a gente tinha que ter nossa experiência sexual. Porque era uma vergonha você entrar nos 16, 17 anos e não ter tido essa experiência. Então, isso é vergonhoso, cara. Você tem que se virar. Um monte de mulher por aí. Então, acontece que desde menino, as suas primeiras experiências com o seu próprio corpo, ela está associada também a ver filmes pornográficos. E tem muitos adultos e casados que continuam vivendo isso. Onde mora o perigo? Mora o perigo onde? Primeiro, nos atos egoístas, onde você quer obrigar a tua mulher a fazer o que uma atriz pornô ou o que uma prostituta faz, que não tem nada a ver com o projeto de Deus. Absolutamente nada. E não tem nada a ver com a realidade. Porque as pessoas não sabem, mas para sair lá 15 minutos de cena, tem gente que demorou 2, 3 dias para fazer aquele filme, gente. Assim, são coisas loucas que a gente vê naquele filme. Eu posso dizer, porque eu já assisti muito. Como eu já assisti filme pornográfico na minha juventude, como eu me masturbei bastante vendo essas coisas. E quando a gente passa a estudar um pouco mais, a gente vê que para fazer aquela ceninha de 15 minutos ali, foi um dia inteiro, né? Então não condiz nada com a realidade. Aí você olha para tua esposa e fala, aquilo ali, e vai olhando e fala assim, gente, tipo, você fica desanimado quando você olha para uma atriz e você olha para tua esposa, então, porque não condiz com a realidade. Nossa, ela faz aquilo ali, por que você não faz também? Então, assim, não condiz com a realidade, isso que isso, né, estraga muito o casamento. E aí sabe o que acontece, Gui? O que você falou, assim, que não está associado à realidade, quando você vê uma introdução anal numa mulher num filme pornô, é que você vê que ela ali está demonstrando que está com estímulo de prazer, que está muito bom. Aí você tenta fazer isso em casa. Primeiro, tua mulher não quer. Segundo, se ela aceita, ela sente muita dor. Você acha ridículo que ela sente dor. Pois, na verdade, o que você está vivendo é uma fantasia, porque o que o filme demonstra não é a realidade. Porque a atriz que está ali também, ela está fazendo um esforço para ganhar o seu dinheiro em função daquilo que ela está praticando, mas não existe prazer naquilo. Não existe prazer autêntico. Então, a fantasia que nós criamos ao ver filmes pornográficos e a tentativa de reproduzir isso no casamento, lamentavelmente, Gui, Camila, destrói muitos casamentos. Por quê? Porque a outra pessoa se sente humilhada e indigna. E a parte que está obrigando fica cada vez mais indignada por não ter o prazer que o filme demonstra, e nunca vai ter, porque é uma ilusão, e o casamento se rompe por causa disso. Por causa, na verdade, e para ser bem assim, preciso e claro nisso, por ter aberto uma porta para Satanás entrar na vida sexual do casal. Um ambiente que pertence a Deus, um ambiente que o Espírito Santo quer ter domínio e gerar frutos de prazer e frutos de vida. E aí você abre as portas para Satanás, vem só destruição em cadeia. Vem insatisfação, vem frustração, vem brigas, vem separação, porque você introduziu o quê?
Você abriu as portas do inferno para tua vida sexual. Sim, sim, eu já assisti também essa série do Paulo Ricardo, muito bom também. Então, Fer, e aí, para a gente, antes de finalizar, não sei se você quer trazer mais alguma coisa, eu queria até deixar, vocês também podem até deixar algumas dicas, e eu queria deixar algumas dicas para casais mesmo. Quer ter uma relação sexual gostoso, prazeroso com a sua esposa? Tem uma vida feliz com ela, tem uma vida gostosa com ela. Porque eu sempre falo que o sexo antes para a cama ele tem que acontecer na mesa, ou seja, a mesa é o quê? Diálogo, comunicação, conversa. Então, quando você se dá bem com a tua esposa no dia a dia, e se comunica com ela, e eu lembrando aqui que a comunicação é muito mais do que falar, mas também na parte de expressão, provavelmente seu sexo vai ser bom. E usa da criatividade, pergunta para ela se ela gostou daquilo ou se ela não gostou. Porque às vezes as mulheres, elas são submetidas a cada coisa que aquilo não agrada a ela. E às vezes o marido não vê. Outra coisa também, Fer, que eu sempre falo, tá fazendo sexo com a sua mulher? Olha para ela, vê como ela tá se expressando, vê o que tá acontecendo ali. Quantas vezes eu tô com a Camila e eu começo a prestar atenção nela. Né? Eu não sei se ela percebe, mas eu começo a prestar atenção no corpo dela, como ela está agindo, como ela está fazendo, porque eu vou vendo se aquilo ali está sendo bom. Então, para de sair fazendo sexo e não olhar para ninguém, não olhar para nada, né? Tem esse contato visual com a tua esposa, pelo amor de Deus, que você vai saber se ela gosta, se ela não gosta, se ela tem vergonha de falar. Sim. Então, assim, passe o dia conversando com ela, dando carinho e respeito. E mulher, para o esposo também, porque por mais que o homem ele seja mais racional do que sentimental, o homem também precisa de atenção. O homem também precisa de carinho. Eu também sinto falta de carinho. Então, assim, tem que ter tudo isso. E outra coisa, linguagens do amor, né? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, que tem o tato, né? Tem gente que se expressa o amor no tocar, expressa o amor dando tempo para o outro, expressa o amor falando, né, palavras de atitude. Por exemplo, a Camila, como é que ela demonstra o amor dela comigo? Tempo. Ou seja, ela dispõe de tempo para me dar atenção. E como que eu mostro para a Camila que eu amo ela? Através da fala e através do toque. No começo do casamento foi difícil para mim, porque eu não entendia isso. Eu não ouvia a Camila falar toda hora que me amava, isso me incomodava e eu cobrava isso dela. Só que aí depois, quando eu passei a entender, a forma da Camila falar que me ama é através de gestos concretos e tempo de qualidade. Então são essas duas formas de amor que a Camila dá para mim. E a minha forma de dar amor para a Camila é no toque e na fala, né? Então, olha como nós somos diferentes. E se eu não conheço o jeito dela e ela não me conhece, a gente ia ficar em atrito até hoje. Entende? Toda hora a gente ia ficar em atrito, brigando, cobrando um ao outro, se a gente não se conhece. Então, no casamento, gente, se nós não passarmos a nos conhecer melhor, a gente sempre vai viver em atrito. E o sexo, ele é consequência do que você está vivendo no casamento. Se o teu casamento não está bom, o sexo não vai estar bom. Agora, se o teu casamento está bom, irmão, você pode ter certeza que vai ter um sexo maravilhoso, né? Então, as pessoas esquecem. É isso. E aí, se você quiser dar algumas dicas também para a galera que está assistindo, né? Não, Gui, na verdade, eu vou dar um complemento, assim, da minha parte, ao que você falou. Sexo bom ou sexo não bom é quando você também entende aquilo que é o sexo, né? Recapitulando o que a gente fez na introdução, e aquele que está vendo agora o vídeo, que depois veja o IGTV dessa live, para pegar a introdução que nós fizemos sobre o sexo como projeto de Deus, a participação de Deus nisso e o prazer que Deus infundiu, que é muito mais além do que só ejacular. Porque só ejacular, qualquer animal irracional faz. Qualquer animal irracional, o sexo masculino, vai fazer. Então, esse é o que nos diferencia, é uma coisa bonita que eu vi que você escreveu, Gui, é o que nos diferencia dos animais irracionais. Por quê? Porque nós podemos oferecer carícias, nós podemos complementar com muito prazer aquilo que nós chamamos de ato sexual, que para nós, filhos de Deus, que vivemos o projeto de Deus, não é somente a penetração do pênis na vagina, mas é todo um contexto de troca de carícias, de oferta de amor de maneira concreta, que se consuma ali nesse ato da penetração. Então,
O sexo bom, o sexo ruim, bom, primeiro, se você de alguma forma não entende ainda o que é o sexo, bom, tá aqui um ambiente, né, o casamento católico, o perfil do Gui, para você fazer perguntas, para você propor temas nesse sentido, mas também recapitula essa live, entra aqui no IGTV, veja desde o comecinho que nós explicamos o que é o projeto de Deus e que é efetivamente o prazer da vida sexual no casamento. Tem um livro que eu posso recomendar aqui, uma linguagem muito simples, mas que eu gosto da linguagem desse professor, que é o professor Felipe Aquino, que é a vida sexual no casamento. Eu e a Tássia lemos esse livro antes de casar. Foi até interessante debater com a Tássia a opinião dela sobre o livro e a minha opinião. Para mim foi fenomenal. A Tássia depois falou, não, eu achei um pouco machista e tal, porque tinha alguns conceitos, como ela não tinha tido nenhuma experiência sexual, e não tinha namorado antes também, então tinha muitos conceitos que ela, da relação à mulher que ela não entendia. E agora ela tem uma outra opinião, né? Mas é um livro muito bom, um livro simples, e o professor Felipe Aquino, todo mundo sabe, é um cara estupendo, tanto quanto princípios da igreja, para transmitir esse conhecimento, como quanto indivíduo e pai de família. Sim, e aí, Fer, antes de finalizar, eu quero até propor até uma próxima live da gente fazer, justamente dessa questão, né? Que na palavra vem dizer, homem, ame a tua esposa como Cristo ama a igreja. E esposa, né? Ame o seu marido, esteja submisso a ele como a igreja está submisso a Cristo, que é a cabeça. E muita mulher e muito homem não entendem essa passagem e fala, eu vou ser submissa à minha esposa, né? E eu sempre falo para muitos homens que a palavra submissão e submisso já é um pouco, como posso dizer, banalizada, já foi banalizada. Também muitos homens não entendem, né? O dia que você amar a tua esposa, se sacrificar por ela, como Cristo se sacrificou pela igreja, cara, você vai ver a tua mulher submissa a você como a igreja é submissa a Cristo. Por quê? Você está se doando por ela. Você está se doando por inteiro para ela. Está amando com todo o seu entendimento, sua força, entende? Aí sim. Então, assim, é uma live que eu quero propor para a gente fazer também, para a gente trocar uma ideia, tá? Que vai ser muito legal. E antes de finalizar, gente, quem me segue, peço de coração, sigam, né, o perfil deles, Casamento Católico. Eles têm muita coisa mesmo para trazer para a gente como casal, tá bom? Eu tenho o meu perfil, se você quiser, fica com os convites também para me seguir. Eu e a Camila, a gente traz bastante coisa sobre relacionamento, afetividade, sexualidade também e outras formações dentro da igreja. Eu tenho meu canal no YouTube, né? Fica convidado. A Tassi também tem um canal do YouTube dela. Tá lá no link da bio do perfil deles, Casamento Católico. Vocês vão lá e acessam o YouTube deles, se inscrevem no canal do YouTube deles, vão na link da minha bio também, se inscrevem no meu canal, porque assim vocês vão nos ajudar muito a continuar evangelizando. Então se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilhe os vídeos, nos ajudem a disseminar cada vez mais o que nós temos. Não que nós somos os donos da razão nem da verdade, nós temos um pouco da experiência para trazer para vocês daquilo que nós vivemos, né? Junto da igreja, junto de Deus. Então, sim, Fer, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, né? Para a gente ter batido esse papo. Foi muito legal, foi muito gostoso. Essa live, inclusive, vai estar no canal do YouTube, né? Eu vou juntar as duas, né? Ótimo. Como as duas são separadas, eu vou juntar as duas para serem uma só e eu subo para o canal do YouTube e dou para vocês ajudar também a divulgar depois ali. Tá? Então, Maravilha. muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Essa menina linda, maravilhosa que chegou, né? Que seja muito abençoada, que o Espírito Santo venha sobre ela, que Nossa Senhora interceda sobre vocês e a tua família, tá? Amém. Muito obrigado. Obrigado ao convite, viu? Foi muito bom, foi especial pra gente e muito legal o trabalho que vocês fazem, né? Eu comecei a acompanhar depois que a Tassi começou a interagir intensamente aí com vocês e eu vi o trabalho que vocês fazem é fenomenal. Quem segue o Casamento Católico, encoraja a seguir o perfil que o Gui colocou aqui, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E fico muito feliz e agradecido por você ter confiado a gente aí a oportunidade de partilhar um pouco do que Deus ofereceu para nós, para o nosso povo. Obrigada mesmo, Gui. Obrigada, Cátia, coração. Deus continue abençoando vocês grandemente. Amém. Muito obrigada, gente. Agradecer também ao pessoal que nos assistiu. Muito obrigada pelo tempo. Muito produtivo. Esclarecedor. Então é isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês que nos assistiram. E Fer, fica o convite para uma próxima live para a gente bater um papo, tá? Deus abençoe.
Vamos acertando. E tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau. Fique com Deus. Até logo.